Pessoal, logo no início do vídeo vocês vão notar que tem um tempinho que a imagem fica congelada. Nós vamos colocar uma foto ali, porque nós tivemos um probleminha técnico que só saiu o áudio, mas para não perder a riqueza do que foi dito, então a gente vai fazer essa adaptação. Mas logo depois dos 27 minutos e meio, 28 minutos, retoma o vídeo normal. Obrigado aí, Deus abençoe vocês. Bem-vindo, pessoal. Como é que tá essa força? Sejam bem-vindos aí à primeira sessão do Ensino de Jesus, a Sã Doutrina. A gente vai se basear hoje em Mateus 5, versículos de 1 a 12. A gente pretende não passar disso, né? A menos que o Senhor mova outra coisa. O Espírito Santo tem toda a liberdade também de nos guiar. Estamos aqui com a nossa equipe, os 4 pilares do Comunhão ao Cubo. Nós vamos ler o texto todo, depois a gente vai destrinchando eles, tá bom? Quer ler, Danilão? Quero. Por favor. Mateus 5, a partir do versículo 1, então. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu gosto sempre de puxar, pessoal, o eixo central, a síntese, né, do assunto, para a gente poder depois destrinchar os detalhamentos. O que vocês acham aí que é a síntese desse trecho aí? Do 1 ao 12? Em primeiro lugar, que Jesus nunca parou galho. O Senhor nunca deixou a árvore bonita, ele nunca foi enfeitar a planta. O Senhor sempre, quando ele vai tratar de um assunto, principalmente quando ele vai ensinar ou exortar, ele trata a raiz. Ele é profundo. Tem algo já no início desse texto, já no primeiro versículo, que já é algo muito interessante de se perceber. Que fala: Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então o Senhor ensinou as multidões ou os discípulos? Os discípulos. Por quê? Aos íntimos é dado conhecer o reino. Exato. E olha só, olha a cena. Eu fico imaginando a cena. Em primeiro lugar, subiu uma multidão no monte, já não era tão simples assim. E nessa multidão tinham velhos, tinham pessoas com doença, tinha criança, então já existia uma dificuldade. Segundo lugar, que eu vejo o Senhor ensinando a multidão, como que ele falaria para uma multidão agachado? Não sai a voz, mano, para uma multidão agachada. Você pode estar no ambiente que você quiser. Naquele tempo não existia toda essa estrutura que nós temos de tecnologia hoje para essa abrangência. E aí a palavra fala que ele passou a ensinar os discípulos. A multidão não era dos discípulos. Os discípulos. E aí, quando eu fico pensando nisso, eu vejo que o Senhor ensina, o Senhor revela aquele que é íntimo. Os ensinamentos de Jesus são para aquele que é íntimo de Jesus. Amém. Então, qual que é a síntese disso tudo que você falou, que a pergunta do Eric era essa? Eu só... Você tinha já alguma coisa em mente quando você perguntou?
Não, eu tenho uma percepção, né? Mas eu creio que a plenitude vai vir à medida que a gente falar, porque isso vai comunicar aos nossos ouvintes com clareza. Com certeza, uns vão compreender o todo. Eu gosto de falar que onde o homem carnal vê antagonismo ou discordância, o homem espiritual vê plenitude. Amém. Então, nunca, manos, uma pessoa vai ter toda a direção. A Bíblia diz que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. E a forma como nós sabemos pela palavra que o Espírito se manifesta é através do corpo. Amém. Então, pegue tudo aquilo que for falado por todos os irmãos, que isso vai formar em você uma visão clara da síntese do texto e depois do trabalho onde nós vamos interpretar, não, vamos ler o texto que Jesus diz. Ajuda a montar o quadro, né? O cenário. Melhora a percepção da pessoa, o entendimento dela. Eu sempre falo isso, né? Você já me ouviu falar isso. Tem muitas coisas na palavra que a gente lê, né? E algumas, você lê, por exemplo, você lê um ensinamento de Jesus em um lugar, depois você lê um ensinamento dele em outro lugar, parece que aquela peça encaixa nessa daqui, e daqui a pouco você monta um quadro, né? Depois você lê uma palavra de Paulo, que você vai ver que ele está fazendo menção a uma coisa que Jesus já falou lá atrás, Lucas, Tiago, todos eles, né? Quando eu falo Lucas, falam em relação aos Atos, né, dos apóstolos. Então a gente vê sempre eles... Eu estava lendo, não querendo esticar muito a ideia, mas eu tô lendo, né? Tô numa sequência de ler as cartas de Paulo ali. Cara, impressionante, cara, como ele cita coisa que Jesus falou. Então você vê que era aquela repetição do ensino de Jesus, né? O tempo inteiro. Você já ouviu alguém citar que a Bíblia tem contradições? Já ouvi algumas pessoas falar. Isso é não compreender. Porque, por exemplo, se eu vejo algum antagonismo, alguma contradição entre o que Paulo fala e o que Jesus fala, eu não entendi o princípio. É verdade. Porque a doutrina dos apóstolos, a gente falou isso no episódio passado, é a doutrina de Jesus. De Cristo, né? É o ensino de Jesus. Então, nunca os apóstolos vão falar algo contra ou adicional à doutrina de Cristo. Se eu estou achando que tem uma contradição, é porque eu não entendi direito. Eu preciso ler de novo, entendeu? Vai, fala aí a tua percepção sobre o eixo, a síntese do assunto. É que parece muito redundante dizer que realmente são bem-aventuranças, né? A síntese que eu consigo perceber nessa fala de Jesus é como se fosse, se eu pudesse definir numa palavra, eu diria assim, que ele estava lançando o alicerce, lançando o princípio de tudo que ele ia edificar depois na vida dos discípulos dele. É perfeito, cara, a forma como Jesus começa desse jeito. É isso. Quando você olha. Didático, cara, perfeito. Assim, ele começar falando que bem-aventurados são os humildes de espírito, cara, ele já quebrou. Velho, você não se sente quebrado, Zé, quando você vê esse negócio? Inclusive o primeiro versículo. Não é? No primeiro versículo você já Eu gosto de pensar assim, ó. A segunda bem-aventurança é os que choram, né? É porque quando você tenta ser humilde, dói tanto que aí você começa a chorar. Aqui ele está trazendo o real conceito de felicidade no reino de Deus. Bem-aventurado, não é feliz? Feliz, né? É o conceito de felicidade segundo Jesus. E até porque o ser humano natural, né? Ele tem o hábito, o costume, ou até mesmo, talvez uma outra palavra que se encaixe melhor, mas já é da natureza dele achar que felicidade são outras coisas que não isso daqui. Então Jesus vem e lança o princípio, ele lança o alicerce onde ele vai construir toda a vida dos discípulos em cima do ensinamento dele, começando por aqui, e aí ele já começa, cara, confrontando os discípulos dele sobre o que é a felicidade, vamos colocar assim. Né? A felicidade num padrão de mundo, ela está baseada em cima de bens perecíveis. Isso, ser. Vocês acham... Não está baseado em o que é espiritual. Vocês acham que existe uma confusão entre felicidade e alegria hoje? Totalmente. Existe. Até a palavra muito usada nesses dias, gratidão. Existe uma confusão até nisso. O tal do hashtag gratidão, né, cara, é muito louco. Ele não tem nada a ver a gratidão bíblica ou a gratidão espiritual, ou essa que a gente entende da parte de Deus, com a gratidão que o mundo expressa hoje, cara. Nada a ver, cara. Essa palavra... Felicidade, amados, é a base, é o eixo. Felicidade é algo que não depende das circunstâncias, dos acontecimentos, de ter ou não ter, de conseguir ou não conseguir. Felicidade é o eixo, é a condução. A alegria, ela pode variar.
em todos os momentos, eu tenho 22 anos que eu caminho com o Senhor. Em todos os momentos, nesses 22 anos, eu estive alegre? Não. Não, com certeza. Mas eu sou, há 22 anos, um homem feliz. Feliz. É isso aí. Então, a diferença entre felicidade e alegria que eu quis provocar é exatamente essa pra gente ver. Eu penso nessa essa felicidade, essa alegria que o Senhor traz. Por exemplo, para mim, tá? Vocês podem até me corrigir já. Felicidade e alegria são duas coisas diferentes. É. Por exemplo, o cara conquistou uma casa, comprou um carro novo, tem um filho, dia do casamento, dia da conversão. Excelente. É um dia de muita felicidade. Sim. É um dia, sobremodo, é diferente dos outros. É um dia de felicidade. A alegria é uma presença. A alegria, para mim, é algo que está dentro de mim. Lá fora, o pau está quebrando. Lá fora está tudo desmoronando. Mas aqui dentro, eu estou seguro e alegre. Existe um sentimento de satisfação. Por quê? Porque tem uma presença que não é como se, de fato, eu não ando sozinho. Eu tenho a confiança de que o Criador de todas as coisas, ele está comigo o tempo todo, 24 horas por dia. Quando eu comecei a estudar esse texto, por que o versículo 1 e 2 já me quebraram, manos? Porque, olha só, se eu não tiver intimidade com Jesus, eu não vou entender as bem-aventuranças. Eu já não consigo entender o que é ser humilde de espírito, por isso que eu falo, o Senhor não trata nada das pontas para o eixo. Ele trata do eixo para as pontas. Então, quando eu olhei esse texto, eu tive que fazer uma revisão da minha vida no Senhor, para entender se eu sou íntimo de Jesus, porque se não é íntimo, não vai entender. Não vai. As bem-aventuranças vêm, cara, por humildade de espírito. Ah, não, é me rebaixar, é isso, é algumas coisas bem românticas que eu tinha na minha cabeça. Quando a gente entrou nesse texto, quando eu comecei a meditar nesse texto, pegando pelo versículo 1, rapaz, virou uma chave no meu coração. E outra, eu não era humilde de espírito, mas nem de longe. E aquele dia, o Senhor me revelou esse troço. Deixa eu fazer um gancho, uma fala tua, para não perder a oportunidade. Eu sei que você quis falar junto com o Danilo, mas é só pra fazer um gancho mesmo, cara, porque é bem precioso disso que você falou. Quando você estava falando sobre a questão da alegria, né? Para o novo nascido, para o convertido a Cristo, né? Para o discípulo de Jesus, o eixo da alegria está no contentamento, cara. Exatamente. Ou da felicidade. E ambos. A felicidade está no contentamento. Tudo vai girar em torno do contentamento, cara. Isso é verdade. Entendeu? O contentamento, ele vai... Quando você pensa num versículo sobre contentamento, qual que vem em tua mente? Ai, cara, agora você Eu pegou lembro assim... de Paulo. Ó, Aprendi a estar contente com toda e todas as qualquer coisas, situação. verdade. Sabe o que eu perfeito. lembro, cara? Ele é o meu pastor. Não sinto mais falta de nada. Eu lembrei de um versículo aqui. Salmos 16:11 diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. E na tua destra, delícias perpetuamente. Quem está na presença do Senhor e vive na sua presença, está em plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Exatamente. E à direita de Deus há delícias perpétuas. Quem está sentado à direita de Deus, cara? Jesus, cara, ele é delícia. Se não me engano, Isaías fala, né, que ele deu óleo de alegria em vez de um espírito angustiado. Pensa, cara, nós temos... O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo é alegre, é um óleo de alegria. É um óleo de alegria. O Espírito Santo... O tempo inteiro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso, para mim, é uma palavra de contentamento. Nossa. Porque eu não merecia. E o Senhor me mesmo. deu essa oportunidade. Ó, um eixo de contentamento. Quando eu vivo sob a perspectiva de que nada do que eu merecia eu de fato recebi, e tudo que eu tenho eu sequer mereci, aí eu tenho contentamento. Uhum. O contrário também é verdadeiro. Quando eu acho que eu fiz e que agora eu conquistei porque eu tenho direitos, o contentamento acaba. E não é o que vier é lucro. Tudo que vier é lucro. Porque tudo que vier dali por diante foi ele que trouxe. Fui eu que conquistei. Não conquistei nada. Muito pelo contrário. Ele que tem me sustentado. Você ia concluir o negócio do eixo? Não, era isso Não, mesmo era que isso eu ia mesmo. falar. A percepção que eu tenho do prisma central, digamos assim, da síntese do tema, é que o assunto é felicidade. E pensa comigo o seguinte: tudo que o ser humano faz, até entregar a vida dele ao Senhor, ele está em busca da felicidade. Exatamente.
O em busca de contentamento. Bem-aventurado é feliz será o fim. Feliz será no final de tudo, feliz vai ser. E Jesus Ou começa podemos a colocar colocar feliz é o fim, né? É o fim. Podemos até... E bem-aventurado é futuro. Não é nem presente. Ventura fala de futuro. Dá até para trazer. É falando sobre a conclusão por final. causa disso, A né? conclusão final vai ser feliz para um cara. E aí Jesus começa a levantar temas que normalmente aqueles homens, assim como os homens da nossa geração, veriam como uma coisa ruim. Por Causar uma exemplo, o tristeza. que é alguém humilde? Não é sem recursos? Feliz é humilde, Jesus diz. Feliz é... Inclusive, na Almeida Corrigida e Fiel, ele usa a expressão pobre. Feliz é o pobre de espírito. Feliz é quem chora. Vai. Em sã consciência, normalmente, quando nós vemos alguém chorando, a gente pensa que a pessoa está triste. A gente logo não pergunta, o feliz, que né? aconteceu? Feliz é manso. Quem é manso? A gente vai falar sobre isso. Então, cara, o eixo principal desse tema é que Jesus pega o assunto que mais ocupa o coração do ser humano e ele vira de ponta cabeça. Porque eu tinha aprendido que para mim ser feliz eu precisava disso. Eu ia ter esse aspecto para o diagnóstico de ser felicidade. Jesus pega e faz assim, ó, vamos. Agora, se você considerar que Jesus estava na criação, junto com Deus, e ele fez, inclusive o homem e o sistema nervoso, emocional do homem, ele viu na hora que o homem pecou e corrompeu toda a criação. Então ele sabe como as coisas funcionam. Aí eu te pergunto, o quanto será que Jesus sabe sobre o assunto felicidade? O que tornou Jesus um homem tão inabalável quanto ele era, a ponto de suportar tudo que ele suportou? Ele conhece do tema. Esse, para mim, é o eixo principal, o tema central desses 12 versículos. A gente precisa ter cuidado com uma coisa, manos. Quando a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, ela nos roubou a sensação a capacidade de síntese. Então nós começamos a achar que a cada versículo desse Jesus mudou de assunto. Mas ele não mudou de assunto. Ele está falando do mesmo tema. Era uma fala só. Ele está mudando a base, igual o Beto falou, o fundamento da vida de alguém. Porque o fundamento da vida de um homem predetermina como ele vai agir em função da felicidade. Jesus mexeu nisso agora. Ele muda o eixo desse negócio. Eu lembro que eu já dei esse testemunho para vocês diversas vezes e agora eu quero falar publicamente. A coisa que eu mais tinha medo quando eu me converti era de ser pobre, de me tornar um homem pobre. Então, eu e minha esposa trabalhávamos loucamente a ponto de destruir o nosso casamento porque a gente não queria ser pobre. E aí, como todo discípulo de Jesus, ao conhecer o reino de Deus, a gente começou a abrir mão de uma série de coisas e perder uma série de coisas. Inclusive alguns ganhos não legais que nós tínhamos, de origem ilegal, injusta. E quando nós começamos a abrir, a sensação era que ia quebrar. Tudo. E nessa época o Senhor me leva a ler o livro de Jó. O Espírito Santo me deu a direção para ler o livro de Jó. E eu confesso a vocês que quando eu comecei a ler, eu estava com a expectativa de que Deus falasse assim, fica tranquilo, não vou deixar faltar nada. Vou te dar a receita. Eu vou te restituir tudo que você perdeu. Vou te dar o mapa da mina, negócio. Eu vou te dar 10 vezes mais. Só que o Senhor não me falou isso, cara. E nem A voz do Senhor se manifestou especificamente no capítulo 5, no versículo 22, quando ele fala assim, ó, no meio da assolação e da fome, eu vou te encher de alegria. E naquele dia, virou uma chave dentro de mim. Por que eu tinha medo de ser pobre e queria ser rico, ou ter sustento, ou ter recursos sobrando? Eu não tinha medo da falta do dinheiro. Eu tinha medo da infelicidade que isso produz. E na palavra dele, ele estava se comprometendo, ainda que eu passasse por assolação e por fome, ele ia transbordar o meu coração do óleo de alegria. Aonde estava o seu E tesouro? sabe o que aconteceu? O meu tesouro saiu de onde estava e meu coração foi para ele, que é a fonte da verdadeira felicidade e alegria. Então, ó, quando a gente lê isso aqui agora e começar a identificar o significado das palavras na sua raiz, na sua origem, eu quero que você deixe o Espírito Santo fazer isso com o seu coração. Ele quer mudar o eixo da sua felicidade e da sua alegria. Beleza? Vamos lá? Jesus, vendo a multidão, e aí eu não vou abordar isso porque o Danilão já abordou. Ele não puxou o microfone e começou a fazer uma palestra pública. Ele subiu até um monte e assentando-se, ou como se assentasse, deu uma agachada,
se aproximaram os seus discípulos. Sabe o que eu tava pensando aqui agora, não? Pensa no... Se isso aqui fosse uma palestra de coach motivacional. A pessoa ia sair frustrada, cara. Porque você vê que, cara, feliz é o pobre, feliz é o que chora, feliz é o manso, feliz é o que tem fome e sede. Pô, e a receita da fortuna? Eu pensei, Cadê a motivação? Cadê aquela empolgação do cara que tá palestrando e... eu pensei a mesma coisa, mas fiquei com vergonha de falar. Já que você falou, imagina os caras indo pro monte falando, agora vai vir o meu galardão. Agora o negócio vai ferver. Minha vitória tem sabor Agora de a minha mel. vitória vai ter sabor de mel. Nós já tomamos um monte aqui na cara. Agora, negão. Agora os caras vão ver que é bom pra tosse. Não, e sabe o que é curioso? A expectativa pública quanto a Jesus, por causa das curas, das multiplicações, o conceito que o judeu tinha nessa época de Messias era de um líder político, religioso e social que ia botar o Império de Roma para baixo e ia levantar Israel sobre todas as nações. Então eles tinham exatamente a expectativa de um coach que ia resolver Prosperidade. tudo. Parece até a população de hoje, Sim. quando elege políticos, quando desfaz relacionamento para proteger ideologias. Elege aqui dentro ídolos, né? Exatamente. E aqui, manos, a gente não tem nada contra a Conte não, tá? Pelo amor de Deus. É isso A mesmo. gente crê que eles podem ser salvos também. Não, nada. Então aproximaram seus discípulos e ele passou-lhes a ensinar, dizendo: Bem-aventurado, feliz será o fim dos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos fazer uma hermenêutica? Feliz será o fim daqueles que olham para si mesmos e não veem nenhum recurso espiritual. Eles não têm nada em suas mãos para apresentar a Deus. Sabe por que eles são felizes? Porque eles conseguem obedecer ao governo que vem do alto. Vamos falar sobre humildade, manos. Humildade de espírito. Ou pobreza de espírito, né? Como você É. bem disse. Essa diferença de versão, inclusive, me dá uma consciência mais plena do significado das palavras da Não, de origem, fato. né? Uhum. Olho para mim e não vejo nenhum recurso. Então, por exemplo, o que nós aprendemos na nossa geração que são dons? Não, Deus vai te usar porque você tem o dom. Vamos falar de alguns dons aí que a gente aprendeu na nossa geração, no contexto nosso de igreja cristã. Mas você deu agora, por exemplo, você falou do eixo da humildade. Eu queria que você repetisse, mano, o que é humildade. Porque tem muitas pessoas que confundem humildade com comportamento. Humildade é quando eu olho para mim mesmo e eu não vejo nenhum recurso. Eu me vejo sem recurso. Eu reconheço a minha real condição de ser menor. Mas calma lá, você prega Acho bem que o esse é evangelho, toca bem violão, canta bem, pô. E aí? Então, é isso que eu ia falar. O que na nossa geração são dons? Porque, ó, eu te confesso que a primeira bem vez... é um dom. Cantar bem é um dom. É o dom de se expressar. Tocar né? um instrumento. Pregar. Ter o poder de conduzir a massa no louvor, ou na ministração da palavra. Né? Exatamente. Ser engraçadão na hora de compartilhar alguma coisa. Eu já ouvi até... Então, quer dizer, hoje é só chamado de dom toda ferramenta que é útil ao processo de entretenimento. Eu vou contar para vocês uma experiência minha nesse sentido aí. Quando esse texto veio até os meus olhos, me despertou, a primeira coisa que eu comecei a avaliar é o seguinte: quando eu olho para mim, eu me vejo um cara sem recursos espirituais, aí na mesma hora veio o paradigma que eu tinha ouvido desde pequeno. Não. Eu sei tocar violão, eu sei ministrar louvor, Você tem eu sei pregar. um dom, né? E aí, cara, o Espírito Santo me lembra um texto de Paulo, que a tudo isso eu considerei refúgio a fim de conhecer, e esse conhecer é experimentar a Cristo. E aí, cara, outra coisa que o Espírito Santo me falou, o que você considera que é um dom é ótimo para manipular massas. E eu percebi que o que eu tinha não era dom. Era uma baita de uma ferramenta usada pelo sistema religioso, muitas das vezes. Era uma baita de uma ferramenta para mostrar para pessoas que eu era muito mais do que na verdade eu era, ou seja, fermento de fariseus. E aí foi a primeira vez que eu tive a percepção de que nenhuma das coisas que eu tinha aprendido que em mim era dom, de fato era dom. Inicialmente bateu um desespero e logo depois o contentamento, a gratidão pelo Senhor ter aberto os meus olhos. Foi salvo. Todas as vezes que você olha para a obra de suas mãos, para suas capacidades,
e você pensa que está prestando um grande serviço para Deus, você está sendo enganado pelo seu próprio coração. Atos 17:30 diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas e não recebe serviço algum de mãos humanas. Outro detalhe, Mateus 25, quando fala dos bodes e das ovelhas, a sensação dos bodes era a mão cheia de serviços para apresentar. E que eles estavam sendo injustiçados pela consideração de Jesus. A sensação das ovelhas era que não tinham nada para apresentar a Deus. Desespero. Não tinham nada, realmente mesmo, não tinham nada. Quando, Senhor, que a gente fez isso? Senhor, quando foi que nós fizemos isso por você? Nem sabiam. Eles nem sabiam o que tinham feito. Eles estavam, as ovelhas ali nessa parábola de Jesus faziam o que faziam porque o coração delas transbordava do Senhor. Cara. Transbordava pela presença dele, transbordava de alegria, da alegria dele. Né? A palavra diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a minha alegria que alegra o Senhor. É a alegria dele que me dá força. Nós não estamos dizendo que o caminho da santidade, da humildade, é você não fazer nada. Porque aquele que ama o Senhor e que nasceu de novo, os frutos vão vir. Não existe fé sem obras. Se você não tem obras, é porque você não tem fé nenhuma. Agora, o risco é você começar a se gloriar nas suas obras e não na cruz. Tem uma música de Ademar de Campos, que é um texto de Coríntios. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, porque por meio dela eu fui crucificado para o mundo. Lembrei de outro. Aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em saber que eu sou Deus e que exerço misericórdia, justiça e juízo sobre a terra. Caraca. Uau. Acho que é Jeremias, cara. Jeremias 9. Uau. O barato disso, mano, eu fico pensando no dia do Senhor. A quantidade de desespero que vai ter. Primeiro, de pessoas que vão chegar diante do Senhor e falar assim, eu não tenho nada, desesperadas. E o Senhor vai mostrar, de fato, o que Ele fez. Quantas sementes foram debulhadas daquele bolso. E quantos vão estar diante do Senhor? Senhor, eu estou com um monte de coisa aqui. Olha o meu balaio. Direito, né? Olha quanta gente, preguei para muitos, batizei muitos, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas. E o Senhor fala, se afasta. Não, Eu não conheço você. Conheço. Se aparta de mim, você que está praticando direito. Você que está me pedindo para me carimbar o seu passaporte aqui por um monte de coisa que você fez. Se foi você que fez, você já tem sua recompensa. E olha o curioso. Quando os discípulos questionaram, Senhor, aqueles lá estão expulsando demônios em teu nome. Vamos impedi-lo? Ele falou, não impeça não. Quem não é contra nós, é por nós. Mas no último dia o Senhor diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É isso aí. Ou eu me dá uma angústia pensar nisso, vocês não têm noção. Eu fico muito angustiado no meu coração. Porque, de fato, não tem nada na mão, não. Não pode Porque ter. tudo que a gente Não vê pode ter mesmo, é a né? força e o amor de Jesus. Estava comentando até com o Eric sobre algumas coisas que aconteceram ontem e tal. E olhar que, de fato, o Senhor está passeando no meio dos dele, falando, revelando, trazendo, corrigindo. E a gente tá lá de camarote assistindo essa graça, essa maravilha, cara. É fantástico A demais. gente precisa ter essa mente, cara. A palavra diz que o Senhor opera em nós tanto o querer quanto o realizar. E Às quando vezes a gente você esquece disso. E quando você olha para você e não vê essa mente? Cara, a única coisa que sobra quando isso acontece é arrependimento, cara. Não tem outro caminho. Quando você se percebe dessa forma, você tem que se arrepender, cara. E eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Se você agora mesmo está se vendo como alguém que não é humilde, eu quero te dizer que o Espírito Santo auxilia você em suas fraquezas. Peça a Ele. Peça que Ele te transforme em alguém humilde. Ele vai te ajudar nisso, viu? Eu tô pensando numa cena aqui, mano. É um texto, mas a cena tá na minha cabeça. Pedro, quando o Senhor ressuscitou, voltou, estava na beira do mar lá, fazendo pão, e eles estavam pescando. Peixinho, né? E Pedro, aquele que o Senhor falou, que Deus tinha revelado coisas no coração dele. Olha, eu digo, não é a moral, mas olha o quanto Pedro era ativo. E quando o Senhor pergunta para Pedro, primeira, segunda, até na terceira vez, se ele amava o Senhor, até que produzisse de fato um arrependimento,
um esvaziamento. Quando Pedro, de fato, entendeu do que o Senhor estava falando, o arrependimento profundo. E olha só, toda a mente, todo o engano da obra, ali caiu por terra. E Pedro foi revestido de Cristo. Tudo que Pedro poderia ter produzido como homem, ali foi embora. Porque quando Pedro entendeu, qual foi a ordem de Jesus para Pedro? Cuida dos meus amigos, apacenta as minhas ovelhas. Amém. Versículo 4. Feliz será o fim dos que choram, porque serão consolados. Ah, mano, isso aqui é autoexplicativo. Dá pra explicar um negócio desse? Não tem nem como. Teve um dia uma pessoa, né? Não vou falar aqui, mas teve um dia uma pessoa me perguntou: o que é isso daqui, mano? Falei, cara, isso daí é super complicado de entender. É assim, ó. Quem chora vai ser consolado. Não tem. Aí eu fico pensando, por que o Senhor falaria isso? Você já reparou quantas vezes a gente segura o choro? Porque a gente quer manter uma imagem? Isso tem a ver com falta de humildade? Tem. Claro. Orgulho, né? Eu quero mostrar que eu sou mais. Volta a lágrima. Ou então, em vez de chorar, eu decido me irar. Me aborrecer, me dividir. Uma atitude, né, de grossão. Mas, ó, é bacana porque o Senhor aqui está direcionado aos discípulos, aos que têm intimidade com Ele. Então, eu vou lá e entro em um adultério. Aí eu me desespero e choro, para que eu não tenha nenhum tipo de consequência disso. Não é desse choro que você está falando. O choro, esse choro que o Senhor está falando, bem-aventurados que choram, isso tem que vir com arrependimento, tem que vir com, de fato, direcionado a algo que é do Senhor, e não a coisas da carne. Porque às vezes a gente pode chorar por muita coisa, mano. Muitos desejos, muitas vontades de raiva, chorar de coisas que não convergem para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Nosso choro não aponta para Cristo. Essa fala do Eric, pra mim, foi crucial, cara. Foi pontual, é isso daí mesmo. Concordo com o que você falou, o Eric. É a percepção Sobre do essa questão de a gente perceber, né, que, como você falou, quantas vezes a gente segura, quantas vezes a gente não dá oportunidade para esse choro às vezes salvar a gente, cara. Pelo amor de Pra Deus. nos limpar, né? Esse troço causa doença física, mano. Segurar o choro causa doença física. Bom, vamos pensar outra coisa. Quem não chora é porque está tentando ser forte. Tá lutando. De fato. É porque não foi vencido ainda. Né? Eu não chorava de jeito nenhum. Hoje virou Eu um não, chorão. não, eu não chorava mesmo. De jeito nenhum. E era isso que o Eric falou, mano. Antes do Senhor chegar, sem chance. Nunca ninguém. Eu chorei algumas vezes escondido, mas nunca ninguém vai me ver chorando. Eu sou homem. Eu sou bruto. O dia que o Senhor me deu essa oportunidade, eu não esqueço, porque a primeira coisa que eu fiz depois da experiência com Jesus foi ficar chorando umas 2 horas, sem parar, na frente dos outros ainda. Na maior vergonha, aquele homem daquele tamanho, com a cara tudo melecada, chorando, pedindo perdão, porque eu nunca tinha pedido perdão na vida também. Tinha pedido algumas desculpas da minha vida por conveniência, para que a desculpa viesse tapar o meu buraco de solidão, de sofrimento. Mas, e de fato, o Gladson falou aqui quem é o Danilo, um chorão. Glória a Jesus. E o mais engraçado é que vai ter choro. Aí a Mas gente volta a cair vai ter naquela consolo. questão. Mas a alegria vem de manhã. Vem de manhã. Vai ter consolo. Salmo 30, versículo 5. O consolo vem. E Vai quando ter o consolo vem, a alegria tá ali, restaurada. Cara, e sabe que agora vocês falando essas coisas, lembrei de algumas situações das últimas semanas, assim, aonde eu fui levado às lágrimas, né, dos meus momentos com o Senhor aí. E, cara, assim, de gratidão, sabe? De você olhar e dizer assim, meu Deus, cara. Que Você fim olhar pro desgraçado. Senhor, você olhar pro Senhor e dizer assim, cara, eu não merecia. Que fim desgraçado que eu ia ter. O que o Senhor quer comigo? O que eu tenho que te interessa, sabe? Porque como que você salva um cara igual a mim?
Sabe aquele choro de gratidão? Mas olha, cara, que maravilhoso é ouvir Jesus ensinando isso e colocando isso como um alicerce, cara. Como a base do ensino dele, como um início, como um start para edificar a vida dos discípulos. Ele fala isso, mano. Olha a bem-aventurança que tem nisso. Cara, você vai ser consolado, velho. É. E olha, A própria verdade da palavra vem nos consola. Entende, cara? Sabe quando você tá nesse momento na presença do Senhor que te arrebenta? Dilata. Cara, você sai consolado de lá, velho. Você sai consolado desses momentos, O Espírito Santo cumpre uma das funções, um dos papéis, que é o consolador. Consolo. Eu vou contar um testemunho bem rapidinho. A gente estava há poucos dias agora, indo no carro para um grupo caseiro, com um jovem, um dos meus filhos, e estava escutando aquela música lá do Projeto Sola, que é Isaías 53. Até acho que não compartilhei com você, tinha compartilhado com o Eric isso. Aí estava escutando aquela música, só estava eu e ele no carro. E aí eu falei, você entendeu essa música aí, mano? Ah, Jesus morreu e tal. Falei, mas sabe de onde que essa música saiu? Aí ele falou, não. Falei, olha ali no painel ali do rádio, Isaías 53. Aí ele pegou a Bíblia, abriu a Bíblia no carro ali e começou a ler Isaías 53. Aí, à medida que ele ia lendo, ele ia botando a mão na boca, assim, fazendo aquela expressão de... Nossa. Eu falei, tá pegando. E eu olhando só de canto de olho, tá pegando. Ele terminou de ler, fechou a Bíblia, olhou pro lado e desandou. Aí Jesus embolou ele na Mano, ladeira. Eu não tinha visto ele chorar de molhar. Nossa, Ele velho. desandou, né? O trânsito até onde a gente ia deu uns 15 minutos. Isso deu mais ou menos a partir do 10º minuto de viagem. Foi 10 minutos ali inconsolável. E eu comecei a chorar junto também. Eu aproveitei ali o chorão mesmo, né? Comecei a chorar junto. Mano, a gente foi no grupo caseiro. Esse cara foi batizado no Espírito naquele dia no grupo caseiro. Aleluia. Glória a Deus. Que massa. O cara orou em línguas, profetizou, e agora todo o grupo caseiro está orando em línguas, profetizando para os outros. Acendeu, mano. Eu falei, mas por que esse choro? Ele falou, ó o texto, pai. Olha, um irmão bem mais velho que eu, lá Ai, de Deus. Vitória, ele uma vez disse pra mim assim, o Espírito Santo não enche quem tá cheio de si. O Espírito Santo só pode encher quem se esvaziou. E, manos, o caminho do esvaziamento não é uma meditação transcendental. Porque às vezes a gente ouve os outros falar de púlpito, parece que você tem que fazer uma caminhada espiritual pelo caminho de Santiago de Compostela, uma peregrinação, Como se a obra uma nossa, autoflagelação, como É. se fosse alguma obra nossa. Mas o fato é que o esvaziamento vem por humilhação, em eu amar o lugar de humilhação. Isso que você falou, né, Eric, do esvaziamento, eu penso nisso como, de fato, como a palavra fala do vaso na mão do oleiro. E eu fico pensando, de fato, num vaso. Se existe um pouquinho de azeite ou um pouquinho de qualquer coisa dentro desse vaso, Vai tá ele impuro. nunca vai ser cheio, porque o Senhor não se contamina. É isso mesmo. O Senhor não se mistura com Mas se tiver uma nenhuma gota impureza. só, Não. Mas nem úmido o fundo. O e Senhor se não for uma se mosquinha no meio do azeite, contamina. Não rola, mano. estraga tudo, mano. O Senhor não se contamina, ele é puro. Ele não vai. Então, se existe algo de si, o Senhor não vai te encher. É por isso que Jesus disse assim, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Aquele que não aborrece sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem quiser vir após mim, olha que convite gentil, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Feliz será o fim dos mansos. Quem é o manso, mano? Um mano mais velho uma vez me ensinou que manso é aquele que você consegue tirar as coisas dele sem ele oferecer resistência. Não tem direito. Não tem direito nenhum. É aquele que você consegue botar a mão na cabeça, Trazer ele para perto. trazer ele para perto. Ele se deixa ser conduzido. Um dos nossos pastores, esses dias no encontro geral, pegou uma criança e falou assim, mansa é a criança que você pode botar a mão na cabeça. O pai e a mãe da criança regalou os olhos e ficou com medo dele pular. Eu quase desmaiei. Falei, só falta ele fazer assim. Mas graças a Deus é uma criança mansa. Mas, ó, Meu Deus. apesar de ser uma brincadeira, reflete uma realidade. Verdade. O manso é aquele que pode ser tocado, ele pode ser corrigido, ele pode ser ensinado, ele não oferece resistência quando alguém discorda dele. Sabe por quê? O manso, antes de ser manso, ele é humilde. Ele percebeu assim, cara, se meu irmão está me falando isso, pode ser que eu não percebi algum detalhe.
Ô, me fala mais sobre isso aí. Manso. E se o outro tiver errado? Sabe qual é o problema se o outro tiver errado? Nenhum. Porque o manso, nem isso, nem quando os outros erram, é capaz de destruir o manso. Ele está protegido num alto refúgio. Sabe aquele lance de ficar na rocha mais alta? Que a gente ouve em muitos cânticos, que está na palavra? De estar sobre a rocha, alta, protegida da tempestade, das águas, do vento. Isso é coisa para gente mansa e humilde. Jesus diz assim, ninguém pode tomar a minha vida. Vocês estão preocupados com o quê? Ninguém pode tomar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Você quer ver um cara manso? Aquele que não se defende. Pronto. Mesmo com injustiça. Ele nem considera. Ele pensa assim, rapaz, se ele está falando, Eu tô errado mesmo. eu estou errado mesmo. Onde tem fumaça, tem fogo. Eu vou considerar. Eu só não vi, eu preciso me mas que humilhar. tem erro meu aí, tem. Eu preciso me humilhar. Esse negócio aconteceu. Não, mas é uma injustiça que estão fazendo com ele. Ele não considera, o Érico falou. Ele simplesmente se humilha. Ah, mas isso não é ser bobo dos outros? Não. Pode ser. Isso é ser Pode manso. ser. Sabe? Pode ser que alguém diga isso. E aí se enquadra no versículo 12 lá. Se alguém começar a te chamar de bobo porque você virou manso, então grande é o seu galardão. Está se cumprindo a palavra na vida dele, de fato. Agora, vou fazer um adendo sem querer dar spoiler do que vem pela frente. Mas olha a riqueza do que a gente está falando sobre o Sermão da Montanha, que é o que a gente está lendo aqui, que é chamado Sermão da Montanha. Eu tenho certeza que Jesus não colocou esse nome, nem os discípulos. Para mim é a doutrina dos apóstolos. Colocaram o nome nisso daí, dessa forma, né? Mas vamos colocar assim porque é a forma como é conhecida hoje. Olha a riqueza da introdução do ensino de Jesus com isso. Porque baseado nesse bem-aventurados mansos, lá na frente ele vai ensinar: se contenderem contra ti para te tirar a capa, dá a túnica também. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Quer dizer, ele precisava lançar primeiro o alicerce, primeiro o fundamento, para depois construir em cima, Caraca, cara. que massa. É maravilhoso isso, cara. Maravilhoso. Amém. Então, qual é a consequência? Por que o fim do manso vai ser bom, aventuroso? Porque ele vai herdar toda a terra. Eu ouvi um irmão que entende muito sobre escatologia e fim dos tempos, ele fala que possivelmente o Senhor estava se referindo justamente ao milênio aqui, onde os santos vão herdar com Cristo. Eu não estou dizendo que é ou que não é, não me cabe julgar essa situação. Faz sentido, né? Mas eu creio como uma criança no que Jesus disse. Quem for manso, viver uma vida de um homem manso, de uma mulher mansa, vai herdar a terra. E ó, um resumo não, mas vamos dizer um resumo de ser manso. Para entender tudo que a gente falou. Aquele que abriu mão de todo direito. Exato. Aquele que abriu mão de todo direito. Ou aquele, o manso. aquele que perdeu os direitos, né? Mas qual direito? Todos. Todo Todo direito. Esse é Qualquer manso. ação minha para defender o meu direito é o anticristo. Porque Cristo Jesus jamais defendeu nem pôde salvar a si mesmo. Mas como assim abriu mão de todo direito? Me dá um exemplo. Jesus. Jesus. O melhor de todos, né? De todos os exemplos. Amém. Versículo 6. Bem-aventurado, feliz será o fim dos que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E aí? Qual justiça? A justiça no Novo É uma Testamento... boa pergunta, né? Qual É. justiça? Pra gente conseguir entender. A justiça no Novo Testamento, e no Velho também tinha essa implicação, implicava em eu garantir a todos o mínimo necessário para que eles possam ir bem. Quando eu tenho fome e sede de justiça, eu trabalho em prol de promover aos outros, ao ambiente em que eu estou inserido, o mínimo necessário para que eles possam ir bem. Nossa, lembrei do... Outra coisa que eu penso nisso, do que tem fome e sede de justiça, é aquele que não tem chance dele concordar com qualquer tipo de injustiça com o outro. Não para si mesmo, né? Nunca para si mesmo. Aquele que de fato... Fome e sede de justiça pelo próximo. Aquele né? que O apanha. próximo receba essa justiça. Você quer bater? Bate em mim. Faz com ele, não. Aqui, a culpa é minha. Eu não... o Gladys errou. Tá bom, a culpa é minha. Por quê? Eu não tive tempo de ensinar ele nisso, de cooperar com ele. Então,
aqui, traz o ônus para mim. Perfeito, cara. Eu vi um rabino esses dias atrás falando que um dos significados da justiça é a obediência à lei. E eu achei plausível. Não estou dizendo que é o que deixa de ser, mas eu achei plausível o que ele falou. Totalmente, mano. Obediência à lei. É lógico que se eu obedecer à lei, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou dar a todos a condição de ter o mínimo necessário para que eles possam ir bem. E ele diz assim que toda injustiça é a transgressão da lei de Deus. E ele diz ainda assim, é por isso que o rabino Yeshua ensina que aquele que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, será desqualificado no reino dos céus. Massa. E bacana que você falou, eu lembrei de Salmos 1. Eu achei curioso que ele é um rabino, né? Ele citar o rabino Yeshua. Salmos 1, a partir do versículo 3, né? Aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei, e nessa lei ele medita de dia e de noite. E meditar não é ficar pensando. Esse meditar não é só encucar, trazer para a cabeça. É aqui e praticar. Não é só, né, ficar pensando. Não. Não é que não é pensar, galera. É pensar, porque meditar é pensar na palavra do precisa Senhor, mas entrar também aqui. praticar, né? É pensar da seguinte forma, como eu posso praticar isso hoje? Isso mesmo. Entra aqui E vira e prática. se aplica Vira aqui. prática. Então, o que o Rabino falou faz muito sentido. Vocês querem ver um outro texto que me chama a atenção? Perdão, Maninho. Não, pode ir. Ele quer ver um outro texto que me chama a atenção quando ele fala de ter fome e sede de justiça? Jesus chegando em Samaria, tem passo de caminhada, os caras vão na cidade comprar pão, ele fica com a mulher samaritana. Rola aquela treta toda lá, o diabo toma 3x4 de soco de Jesus. Quando eles voltam com o pão, oferece para Jesus, Jesus diz para ele assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Será que isso também não seria justiça? E Jesus já estava Fome e preocupado sede de com o justiça, direito sede de dele de justiça. comer? Mano, olha só, qual é a melhor forma de eu dar o mínimo necessário para a pessoa ir bem? Não seria dando a própria sã doutrina a ele? Exatamente. Porque assim, se eu recebo um necessitado na minha casa, dou comida a ele, despeço ele, eu fui Caridoso. resolutivo, Caridoso. mas não fui efetivo. Você Não não resolveu. pecou, não pecou. Não, né? Não não, pecou, ajudou o Fiz uma necessitado. caridade. Você foi o quê? Resolutivo, ele resolveu o problema. Eu resolvi o problema, mas eu não fui efetivo. Eu não tirei o cara do problema. Agora, tá. quando a sã doutrina encontra espaço no coração daquele transeunte lá que estava com fome, e a sã doutrina encontra lugar nele, a sã doutrina não só mata a fome dele através de mim. A sã doutrina vai quebrar as cadeias da mendigância que prendem ele. E aquele homem vai ser liberto. Vai matar a fome e a sede dele de justiça. De justiça. Exatamente. Profundamente. Só a sã doutrina faz isso. Mano. Vai tratar a raiz. Eu vou mexer no coração dele, ele vai começar a desejar ser obediente a Deus. Não é um banho, né? É uma cura, né? Porque você não tratou, você não deixou a árvore bonita. Você achou aonde que estava a falta do caule, né? E aí, Raiz. sabe do que eu me lembro? Da quantidade de vezes que a gente estava na rua com os irmãos e vinham mendigos pregar o evangelho pra gente. Várias Algumas situações. deles, depois o sujeito desaparecia. Eu E, falei assim, rapaz, foi Jesus que apareceu. e a sensação que a gente tinha era de que o próprio Senhor tinha estado entre nós ali. Uai. Os caras sumiam. Fome e sede de justiça. Ah, Senhor, me ajuda Cara, a entender isso. enquanto vocês estavam falando, mano, eu fui lembrando de alguns versículos. E olha, vou falar mais uma vez, vou repetir mais uma vez para nossa audiência, você que está nos ouvindo, né? Hoje aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você estiver, a importância, vou repetir mais uma vez, a importância desse sermão, dessa palavra de Jesus, ser a base, ser o fundamento de tudo que ele ia construir na vida dos discípulos depois, mano. Porque lá, um pouquinho pra frente, depois, em Mateus 6, ele vai falar assim, lá no finalzinho, no último versículo, né? Que, na verdade, é o que o Eric falou. Não, a gente acostumou com isso, mas, na verdade, é tudo uma fala só. Jesus vai vir e vai falar assim, mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que vão ser acrescentadas a vocês. Então eu vou dar base bíblica porque o Beto tá falando, tá? Pra você não achar que é a ideia dele. Mateus 7, Jesus define o fundamento da fé.
E sabe como é que ele define? Quem ouve estas palavras, Estas minhas palavras, Estas e as pratica, é um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Bom, isso aí já é spoiler. Vamos lá, Não, peraí, eu vou ter que falar deixa eu mais um. terminar. Aí eu lembrei mais um, cara. Enquanto vocês estavam falando, a minha cabeça ficou... E aí eu lembrei, olha só. Olha o que a palavra diz. A ira do homem... Não produz a justiça de Deus. Pronto. Então, quando eu fico indignado algo com a mais justiça... sobre a justiça. Então, quando eu fico indignado por causa da justiça, não resolve o problema? Eu posso até ser resolutivo. Mas Eu posso não é montar uma efetivo. ONG e resolver um problema social. Mas eu não liberto o homem do pecado que vai conduzir ele a um outro caos social. Não, aí é o inferno, mano. É o inferno. É o inferno. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Feliz será o fim. O final desse cara vai ser bom demais. Qual cara? O misericordioso. Sabe por quê? Porque a felicidade no final de tudo não vai depender das suas ações, vai depender da misericórdia de Deus para você. Só que só vai receber quem deu. Quem dá misericórdia. No vai final, receber a misericórdia vencerá a justiça. Lembra que Aham. tem esse E ó, versículo? qual é o contrário de misericordioso? Implacável. Tô nem aí. O implacável, ele não consegue ser misericordioso. E, inclusive, o apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, diz que nos últimos dias, entre outras coisas, os homens seriam implacáveis. E outras traduções dizem irreconciliáveis. O implacável é aquele que a raiva, a ira dele, o sentimento dele não pode ser aplacado. Esse é o implacável. É verdade. Né? Aquele que você não consegue reduzir, trazer ele de volta, né? E misericórdia? O que é misericórdia, galera? Fala aí, eu gosto quando você fala de misericórdia. Quando você traduz misericórdia, fala de novo aí. É uma Eu palavra... quero aprender hoje de novo. Tá bom. Palavra composta. Miséria e córdia, ou cardio. É quando eu pego a miséria do coração do meu irmão, do meu próximo, e trago para dentro do meu próprio coração. Da minha córdia, né? E aí não é só Eu o pego meu a irmão. miséria do Beto e trago para dentro da minha E córdia. aí não é só o irmão, aí é O próximo. o próximo. Pode ser o não irmão. O não irmão. Porque aqui ele não está falando de para quem eu vou direcionar, ele está falando de eu ser misericordioso. Será Independentemente bem-aventurado. aonde e quem. Vocês já tiveram a sensação da justiça no sentido de aplicação da penalidade contra alguém? Acho que não, né? Só lá no Espírito Santo que isso acontece. Não. Ali em Corbélia parece que acontece, aqui em Cascavel não. Muitas pessoas são movidas pelo senso do que nós chamamos de justiça, ou seja, de eu aplicar a penalidade sobre quem errou. A misericórdia é quando o cara errou e ele merecia padecer por isso, mas ele é perdoado. Uma vez eu estava dando aquele curso de hombridade numa casa de recuperação e eu contei a história de um homem que durante a infância ele abusou de outras crianças. E eu perguntei para a plateia assim, o que esse homem merecia? Mano, 70% daqueles homens que estavam tentando lutar contra o vício, contra a bebida e contra todo tipo de agrura que você imaginar, disseram, ele merecia a morte. Eu falei, pois é, esse homem foi perdoado. Eu lembro de um homem naquela plateia que falou assim, então é fácil assim, Deus vai lá e perdoa ele. Aí eu perguntei para ele, do que Deus perdoa você? Aí ele levantou e saiu. O que torna um homem implacável? O que impede alguém de ser desprovido de misericórdia? Justiça própria. Dor, mano. Dor. Eu acho que em primeira instância a dor, Não né, é, cara? É. Porque, ó, foram implacável Aham, comigo. Aquele troço Foi dói ferido, tanto. né, cara? Que ele é incapaz de entender que Deus perdoou ele. Dói pensar que Deus pode ter que perdoado. Deus pode me perdoar, cara. Como assim? Eu não lembro não esqueço da expressão de um mano que ele fala assim, isso é uma ferida que foi causada um dia. Aí essa ferida vai criando casca. Aí ela pega mais uma casca. E ela até parece que está curada. Ela tem uma expressão, tem aquela marca na pele, mas está curada. Mas quando precisa de força naquele lugar, a ferida dói. Então, assim, não foi curada.
tem uma sensação de cura, mas quando precisa de força, ela dói. Vocês querem ver a falta de misericórdia nisso? Quando há falta de perdão. A falta de perdão também é a falta de misericórdia. Por quê, mano? Porque eu não estou disposto a passar de novo. Quando eu não quero perdoar, eu não estou disposto a novamente passar por aquilo. Eu não vou suportar. Não, né? dói tanto. demais. E se dói tanto, é porque eu não perdoei. Porque quando eu perdoo, quando a misericórdia entra e eu perdoo, a dor, a angústia, tudo aquilo que me causa essa sensação de defesa é jogado por terra. Bom, Ela é destruída. Deus quer curar você. Amém. E não é para que você tenha misericórdia. É para que você alcance misericórdia. Porque só vai alcançar misericórdia quem tem misericórdia. Quem se compadece. Eu acho que misericórdia é mais profunda ainda do que compadecer, né? Porque compadecer é uma coisa mais de empatia e tal, mas a misericórdia, eu pego a tua miséria e transformo na minha. Uau! Ter pena, ter dó, as pessoas confundem misericórdia com ter pena, ter dó. Como diz aqui no Paraná, ter dó dos outros. Coitadinho. Isso tem algo sendo Pode ter até um confundido sentimento de nisso. soberba, né? Totalmente. Totalmente. A minha esposa, Rola de uma forma até meio oculta, né? Meio escondida. quando tem essas expressões, a minha esposa realmente vai pesquisar, ver qual que é o significado. Ou dó, coitadinho, nenhuma tem uma expressão interessante, nenhuma tem um significado interessante. Os significados são terríveis. Terríveis. O único que tem um significado que de fato edifica é a misericórdia. Porque a misericórdia o Gladys está com problema? Gladys, traz pra mim aqui. Reparte comigo. Algum de vocês já clamou a Deus por misericórdia de verdade, assim? Eu já clamei, Senhor. Quem nunca... Lembra em que momento você clamou, que você vai saber exatamente quando as pessoas precisam de misericórdia. Eu posso contar aqui rapidinho? Fica à vontade, querido. O A Senhor vida é sua. estava lendo um livro há poucos dias, tô já terminando aquele livro, muito bom, por sinal. E eu li aquele livro que um irmão me indicou. Primeira vez que eu li, eu falei, esse livro é fraco. A história é fraca, xoxinha. Aí eu falei, não, cara, mas não é possível. Esse mano, ele tem moral comigo nessa questão literária. Eu vou ler de novo, porque não é possível, que nada vai acrescentar. Fui ler de novo. E lá o autor falava uma parte de fato, sobre misericórdia. E ele falava sobre muitos que vêm até nós que não querem uma palavra, não querem um versículo, não querem ser exortados, eles não querem nada, eles só querem um abraço. Eles só querem uma expressão de afeto, não é nem carinho. Só quer alguém para sentar do lado e chorar, sem falar nada. E o Senhor me trouxe várias pessoas, manos, que vieram com esse desejo e eu levei uma palavra, exortei, chacoalhei. A pessoa até saiu um pouco animada, mas Foi o profeta da nova geração. ainda mais ferida pela minha falta de Misericórdia. Nesse dia eu chorei muito e pedi pro Senhor, pedi perdão, pedi cura, pedi ajuda pros meus irmãos, porque eu vi que de fato não estava sendo misericordioso há um tempo. Nem com a minha esposa, nem com os meus filhos. Não estava sendo misericordioso com ninguém, mano. Eu estava agindo por impulso, por vontade e com muita maldade. Manos, eu posso estar tendo hiperfoco e vocês me corrijam nisso. Mas vocês percebem como tudo está ligado à humildade? É verdade. Humildade de Mas é espírito. verdade. Quem é o homem que não é misericordioso? É aquele que se acha melhor do que o outro, cara. Exatamente, cara. É por isso que Jesus só veio para quem é doente. É isso mesmo. Porque um cara que não se vê digno da destruição, ele jamais vai olhar para os outros com misericórdia. Eu lembro de uma situação em Ele que não um casal... reconhece o lugar dele, né, cara? Eu lembro de uma situação em que determinado casal, a esposa não perdoava o marido. E depois de alguns meses andando nesse assunto, um dia o Espírito Santo disse para nós, a grande questão é que ela não sabe que ela foi perdoada. Aí eu perguntei, mano, você sabe que você foi perdoado? Sei, tenho certeza. Não, você não sabe. Não, eu sei sim. Não, você não sabe. Não, eu sei sim. Eu aprendi isso na escola dominical. Aí eu falei, não, minha filha. O Senhor disse que você não sabe o que é ser perdoado. Aí ela desabou. E ela não perdoava o esposo. Porque ela não aceitava o perdão de Deus sobre ela. Nossa, cara. Ela pensava assim, não, o que eu fiz não merece perdão. É isso aí. Então era dor. Não acreditava na cruz de Cristo.
Porque ela tinha culpa, né? Só repete antes da gente passar para o outro, depois a questão que você falou sobre Misericórdia. a misericórdia. Você deu uma definição bem legal, cara. Você já clamou em algum momento da sua vida a Deus por misericórdia? O Senhor tem misericórdia de mim. Lembra da situação que você estava? Ser misericordioso é quando você percebe as pessoas nessa mesma condição. Nossa, cara, perfeito, velho. Ó, vocês me dão uma liberdade Por rapidinho? favor. Mano, geralmente a falta de misericórdia tá ligada à culpa. A ferida está ligada à culpa. Quando eu estou agarrado ainda em qualquer culpa, qualquer que seja, eu não estou crendo na cruz de Cristo. Eu não estou crendo que a cruz de Cristo me tirou desse ambiente de culpa. A responsabilidade, as consequências, elas sempre vão existir. Isso é o fruto. Mas quando o Senhor nos perdoa, quando o Senhor nos mostra a misericórdia, Ele tira de nós toda a culpa. Amém. E aí eu Amém. tenho total compreensão do que é a cruz de Cristo. E aí eu vou falar um trem para vocês. Aí se apaixonar por Jesus. Aí começar a compreender isso aqui que Ele deixou como herança para nós. Não é que se torna fácil, se torna a nossa vida. Porque eu não tenho mais culpa. O Senhor veio para tirar toda a culpa de você. E, ó, depois de receber tanta misericórdia, como eu posso negar misericórdia a cara. alguém? Tá doido? Eu que não merecia. Amém. A gente precisa ir para esse lugar, né, cara? Amém. Mas só que, assim, existem aqueles que ainda endurecem o coração por isso, né? Receberam misericórdia e Bom. negam. Eu fico lembrando da parábola Isso. do cara que estava Do devendo, devedor. do devedor, e foi lá na frente do rei, falou, cara, me perdoa e tal. Foi perdoado, mas agiu com falta de misericórdia para quem devia com ele. E aí, o que E a pessoa aconteceu? devia bem menos, né, É, cara? ué, E o rei- qual vai ser o O fim rei dele? ficou sabendo, pegou ele e lançou na prisão, até que pagasse o último centavo. Ele não ia ser nunca de lá, né, cara? Você já fez a conta? Uhum. É legal. Inclusive tem um cara que pegar e traz a valor fazer- presente. Então, isso, cara. eu já Meu fiz Deus. uns cálculos lá e trouxe pro valor real. Cara, é impossível de alguém pagar, cara. Não tem como, velho. Era uma dívida impagável. Igualzinha a nossa. Versículo 8, amados. Bem-aventurados limpos de coração, os puros de coração, porque eles... Verão a Deus. Uai, não devia ser limpo de olho para poder ver? Me explica aí, Gladson. Você que é meio filósofo. Me explica aí, como é que é esse negócio? O coração fica limpo e o cara enxerga Deus. Paz. Tá aí algo para se pensar. O que me faz não conseguir... Vou dar um exemplo claro do que a Bíblia relata sobre comunhão, tá? O que me impede de ver Deus no meu irmão? Porque coração, na Bíblia, foi escrita por judeus, não é sentimento, não é aqui, é entendimento. O que faz eu ter um entendimento que não me permite ver Deus no meu irmão? Uma soberba. Você tá pensando no mesmo versículo que eu? Fala aí. o versículo. Melhor coisa é responder com a Bíblia. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, Mantemos comunhão. mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ser limpo de coração Pronto. Nos Signi- purifica. Né? significa ser transparente. É olhar pro Glass e falar assim, eu conheço esse cara. Aí tem alguém dando uma má referência dele, ou até uma boa referência, onde eu posso chegar e falar, pode parar, eu conheço ele. Ó, isso que você está dando de má referência, ele é muito pior do que você está falando. Mas eu tenho visto o que Deus tem feito na vida dele. Amém. Eu conheço a esposa, os filhos. Esse homem eu conheço. Isso é um homem limpo de coração, manos. Agora, se o Gladys tem reservas, se o olho dele, se a expressão dele representa reservas, que ele não falou tudo, que ele não abriu tudo, que a vida dele não está totalmente disposta à vontade do Senhor, não é um limpo de coração. O limpo de coração é aquele que tem uma referência disso. Você olha e você vê. Esse cara é transparente, é um vidro. Qual é a consequência do puro de coração? Ver a Deus. Ele vai ver Deus. Quando? Olha só. O que é pureza? É o contrário de impureza. O que é impureza? É mistura, mano. Exatamente. Sabe? Ó, um pouco de sã doutrina, um pouco de opinião de homens, um pouco de violência, um pouco de sensualidade,
um pouco de cobiça, um pouco de ostentação financeira, um pouco de descontrole, um pouco de ira. Esse é um ambiente de pureza ou de impureza? Um pouco de princípio, um pouco de vontade. Isso é um Impureza. pouco de estutícia, um pouco de honra, Pureza. impureza. Então, a única forma de um homem como nós ver Deus é se a nossa mente for ocupada integralmente pela sã doutrina de Jesus Cristo. Mas eu queria ter essa vida e não tenho. Tá fácil. Joga todo o resto fora e se ocupa com essa doutrina. Lucas 14, 33. Mas nessa geração a gente ouve muito. Mas eu não consigo. Não existe eu não consigo. Existe eu não quero o suficiente. Existe eu não Por estou quê? disposto. Se o seu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Cara, você falou uma coisa, eu sei que não tem nada, não tem muito a ver com o que eu vou falar, mas eu vou falar. Hoje eu tava conversando com a minha esposa e aí ela me lembrou de uma pregação que a gente ouviu esses dias aí, do irmão querido, e ele passou por uma situação, ele escreveu um livro, cara, daquela situação. Porque aquilo, e é sensacional você ouvir ele falar sobre aquilo, sabe? Eu falei, cara, como é que uma pessoa consegue escrever um livro? O cara tanto escreveu um livro, cara. Eu não tenho tempo dela, me olhou assim, você não tem tempo, você não quer. Exatamente o que você falou Profeta agora, Nani. Ó, Beto, e um Quem barato... quer dá um jeito. Dá um ela jeito, é verdade. E um barato disso também, mano, eu quero escrever um livro. O outro barato é por que eu quero escrever um livro. Sim. Não porque eu tô te falando isso. É verdade. Porque, às vezes, o Senhor está conquistando o nosso coração nesse assunto. A gente pode ser precipitado. Sim. Pensa um cara precipitado e escrever um livro. Qual que é a chance que ele corre? Soberba. De se achar bom, Agora, cara. pensa um cara que, de fato, foi devastado em todas as áreas e escreve um livro. O que acontece? Exatamente. Edifica. Mas eu tô falando isso, mano, É porque verdade. um pouco de vontade com um pouco de princípio é impureza. É por isso. Esse é fantástico. E, ó, eu vou falar pra você. Eu tô doido pra você escrever esse livro. Acho que tá na hora de você escrever esse livro. Perde tempo, não. Não, eu tenho um livro que eu comecei, cara, só que quando eu falei pra Nani, era justamente disso daí. Tipo, eu comecei ele, numa época eu tava mais tranquilo, e depois eu parei. Porque daí eu não tenho tempo, né? Versículo 9. Taco de beisebol número 9. Vou largar os Perdoe a bets. irreverência, viu? Vou largar os bets. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados Filhos de Deus. manos. Aqui Jesus coloca qual é o modelo, o exemplo. Qual é o modelo e o exemplo? Jesus. Filho de Deus. É. Então, ó, você só vai entender o que é pacificador se você entender como foi que um filho de Deus fez a paz. Deixa Então, eu. Deixa eu. Vai lá, Deixa eu. vai lá, vai lá. Escolheu, me chama, Me chama! Me chama! Escolheu. Mano, esse trem que eu tava Me esperando manda pra pra- esse me versículo manda Então aqui, vai lá, ó. vai lá. Mano, qual que é o modelo do pacificador? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Como que Jesus nos pacificou com o Senhor? Nós éramos inimigos de Deus. Igual o Denzel Washington, meteu a porrada em todo mundo. Não. Como que Jesus nos pacificou com Deus? Fez a nossa paz com Deus, né? É. Como que isso aconteceu? Daí tem muita gente que fala, ele morreu por nós. Beleza. O que aconteceu para que ele morresse? Ele disse assim, pai, a culpa é minha. Ele levou para si toda culpa. Não foi só uma parte? Não, mano. Não teve aquela parada assim, não, Danilo, uma parte é minha, eu vou morrer na cruz, mas a outra parte é sua, não teve? Você vai ter que pagar o seu preço? Mano, toda imoralidade sexual, toda falsa doutrina, toda cobiça, toda ganância que eu tinha, o Senhor levou essa culpa. Caiu sobre ele. Ele falou, pai, o Danilo não tem como pagar esse troço. Ele não consegue pagar, ele não dá pra ele pagar. Eu pago. Foi isso que o Senhor fez. Mas Esse ele é um foi modelo ferido, de pacificador. mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz recaiu sobre ele. E pela quantidade de vezes que ele foi pisoteado é que nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um
andava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor, agradou o Senhor moê-lo. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse é o modelo de pacificador. Feliz será o fim dos pacificadores. Eles vão ser reconhecidos, eles vão ser chamados de filhos de Deus. Mas então, bem-aventurado é quem for pacificador. Como que eu faço para ser pacificador? É só você pedir que essa semana Deus te dá uma oportunidade. Leva Pensa seu- numa oração perigosa. Ó, Você ora e Deus atende. vou dar um exemplo aqui. Pacificar o casamento. Como é que faz? Como que pacifica o casamento? Pô, minha esposa não corresponde, não trabalha, não faz, tem preguiça, ou é muito implicante, é muito proativa, sei lá. A culpa é de quem? Quem é o cabeça? A culpa é toda minha. Mas o Senhor não veio para tirar a culpa? É, mas eu tô tirando dele a culpa. Agora eu vou pro Senhor. Senhor, eu não instruí minha esposa. Eu não tenho amado a minha esposa. Eu não Olha. tenho conduzido ela para a tua palavra. É por isso que ela tá assim. A culpa é minha, Senhor. Me Pai. ajuda a conduzir a minha esposa. O Senhor me ajuda a pacificar, a pastorear a minha esposa. Senhor, me ajuda a criar os meus filhos. Senhor, eu preciso cooperar com os meus irmãos. Me ajuda, Senhor. O gado está carregado. Traz para mim essa culpa, Senhor. Devasta eu. Quanto poder tem numa oração dessa? Meu Deus, mano. Pai, olha o que eu fiz com ela. Me ajuda a consertar isso, pai. Ó, se eu tiver errado do que eu vou falar, vocês falam assim, não, Betão, isso daí já diz respeito mais a outra coisa, então pode falar de novo. Dá para incluir nisso aquelas situações em que alguém chega e fala para você assim, pô, cara, fulano, cara, ou fez isso, fez aquilo, vem murmurar ou reclamar de alguém para você, tipo maledicência também, e aí você... Já aconteceu com você de se apaziguar uma situação? Assim, por exemplo, assim, ó, de se dizer assim, não, cara, mas... A não culpa é é desse minha. jeito que você tá... Nossa, cara, esse jeito que você tá falando aí não tem nada a ver, cara. Esse cara é assim, assado, pô. Ó, Ele Betão, não fez isso daí por mal, cara, então... Isso é uma situação onde a gente tá pacificando? eu nunca vi argumento vencer uma situação dessa. A única coisa que vence uma situação dessa, segundo o que eu experimentei, tá? Não tô dizendo que não faço, tá? Eu nunca vi. É eu pegar o cara de quem tá se falando, trazer ele pra perto, fala pra ele agora. Isso não, é não foi isso que você me pacificar? falou, não. Vamos falar? Tudo. Porque o seu irmão precisa ouvir a verdade. Aí você se torna um pacificador. É isso, é pacificar. Entendi. Não é a luz? Sim, é a luz. Não é a luz que produz comunhão? Sim. E a falta de luz? Vai quebrar a comunhão. Vai Até quebrar. porque se eu ouvir até o final... Não temos comunhão nessa. Não Até darmos porque namoro. se eu ouvir até o final, ou se eu ouvir a reclamação dele contra o irmão, quem é o maledicente? Ele que tá falando? Quem tá ouvindo também. Eu que tô ouvindo. Também é... Chegou com uma referência. Não, porque eu queria falar um negócio do Beto. Mano, vai edificar? Não, vai edificar. Então manda brasa. Não, mano, é uma situação. Não, calma lá. Beto, cola aqui, mano. Não posso, tô viajando. Então vou botar no Viva Voz aqui. Pacificar. Isso é pacificar. Entendi. Por quê? Meteu luz. Agora, Eric, se eu fizer isso, tem mais confusão ainda. Peraí, a gente tá falando de irmão? É. Porque se vai trazer mais confusão, certamente não é irmão. É isso aí. Porque aquele que não nos ouve. Não, Isso não. não dá certo você fazer com seus parentes incrédulos, É. com seu vizinho. É. Você vai fazer com irmãos, mano. Aí dá confusão. Com o parente incrédulo, com o vizinho, com o ímpio, a gente pacifica. A gente vai pegar a demanda e a tristeza, o pecado, trazer, ser misericordioso e apresentar Jesus. É isso aí. Versículo 10. Esse do pacificador já tem algumas semanas que eu tô Moendo. todo dia um choro novo. Cara, Versículo 10. Bem-aventurados, feliz será o fim dos que sofrem perseguição por causa, da justiça. e essa justiça é em toda a plenitude do que a gente falou. Exatamente. Suprir os necessitados, dar o mínimo necessário, pregar a sã doutrina e obedecer à lei. E ser perseguido na íntegra, tá, mano? Feliz será o fim dos que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Hoje eu estava falando sobre isso com o irmão, ele falou assim, ele que está falando aqui sobre o quê? Sobre os ímpios perseguirem a gente? Às vezes os dentro daquilo que a gente chama de igreja. Exatamente. Não é? Porque quem foram os que perseguiram e mataram o Senhor? Não foram aqueles que estavam dentro da estrutura
tida como a religião de Deus da época? Exatamente. Qual é a religião de Deus para você hoje? Isso mesmo. Porque o mundo já nos odeia. O mundo já nos odeia. Tá odiando cada dia mais, né? Tá tendo cada vez mais arranjo, mais motivo pra odiar a gente, na verdade. Mas a gente precisa vigiar. Essa situação que o Eric falou, ela é muito séria. Porque, cara, se a gente não vigiar essa situação, de fato, a gente não percebe que está sendo perseguido. Quando eu não percebo que existe essa perseguição, eu não pacifico. E o que acontece? Na maioria das vezes eu vou no bonde. Aqui, aquela aflição que a sua esposa sofreu hoje durante a consulta, Aconteceu algo. ela se sentiu perseguida, constrangida, oprimida pela injustiça institucionalizada. Exatamente. E ela não foi abusada, nada Nada disso. disso. Só o questionamento que aconteceu na consulta, ela falou, meu Deus, é cabível essa pergunta para uma pessoa? Uma mulher grávida? Casada. Para uma mulher casada? Mas olha- cabível perguntar isso? É o mundo. E o consolo que nós trouxemos para ela foi isso. Mano, esse é o mundo. Se alegra. Você sabe, né? As nossas esposas se conversam, elas estão grávidas as duas, né? E são bem, E muito amigas. E aí a Nani tava falando pra mim dessa situação, elas conversaram. A Nani isso aí. também tinha acabado de sair de uma consulta É e isso tal. aí. E, cara, quando elas conversaram, a gente tava falando exatamente disso. Tá tão deturpada o princípio em todas as esferas, em todas as instituições e em todas as esferas das instituições de forma Exatamente. geral. Que parece que você ser casado... Marido de uma esposa só. Isso. Tudo aquilo que a Bíblia aconselha e em algumas situações ali específicas até coloca como um mandamento, cara. Os presbíteros, lá, eu acho que é para todo mundo, parece que caminhar dessa forma é Anormal. anormal. Tipo, Está assim? ficando anormal. Você... Mas é filho do seu marido, essa criança? Gente, tá assim. A pessoa tá grávida, Normal. do rapaz que tá de fora. Quantos filhos você tem? É o terceiro. 3 filhos já? Do mesmo homem? Do mesmo homem? Não, mas assim, só adivinha a pergunta. 3 filhos? Como se fosse uma abominação ter filho. Sim. O negócio tá muito louco. Mas olha só, Ó. o barato é que o Eric tava lá em casa tomando café, a gente tomou café junto e eu já tinha animado ela de manhã mas foi muito bom esse dia dela, ela sofreu durante o dia. Aí o Eric falou, olha só, deixa eu te dar um conselho então. Deixa eu te dar um versículo. Se alegra. Exulta. E a pessoa, Mateus 5,12. imaginando ela respondendo, mas é o terceiro já, menino, já queria que fosse o quarto aqui. E vem mais, hein? Feliz será o fim dos que sofrem perseguição por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Manos, percebem como Jesus está tirando o eixo da felicidade dos homens, de tudo que é terreno e colocando no que é eterno. Amém. Não se trata de ir para o céu, se trata daquilo que é eterno. É muito mais do que A ir para o gente céu. falou, não foi já nos episódios de Sã Doutrina, acho que foi num outro vídeo que a gente estava falando sobre... aquele vídeo que só eu e você gravamos, a gente falou sobre isso também. Falou. Amém. Versículo 11. Conclusão do assunto. Bem-aventurados vocês são quando vos injuriarem. Injuriar não é só xingar não, tá, manos? É ferir a carne também. É causar lesão. Incômodo, né? É. Bem-aventurados vocês são quando vos injuriarem e Sim. perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultem e alegrem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Fala aí, Gladstone, você que é o que menos fala entre nós. Isso aqui tá tudo muito autoexplicativo. Tá vendo como é que ele é um filósofo? Como é que eu vou explicar o negócio? Cara, fica feliz, se rejubile, porque... Peraí, então se alguém me bater porque eu sigo a Jesus, isso é motivo de alegria? De alegria. Não, peraí. Então o Senhor está me estimulando a desejar, a ansiar por ser perseguido? Não vou responder isso assim descaradamente para não parecer grosseiro para os seus ouvidos sensíveis. Eu quero te falar de algo que acontecia no primeiro século. O apóstolo Paulo estava acabando a primeira viagem
rumo a Jerusalém. Se eu não me engano, ele parou em Antioquia. E um profeta chamado Ágabo, no meio da assembleia, ele tira o cinto, enrola Paulo e fala assim, ó, não, se você for a Jerusalém, ele não fala não vá, ele fala assim, se você for a Jerusalém, você vai ser preso. Não, ele fala diferente, ele fala, aquele em quem eu colocar esse cinto, o dono desse cinto, o dono desse cinto, vai ser feito a ele do jeito que eu estou fazendo agora, e amarra ele, né? E vai ser preso. E Paulo não viu mais a liberdade. Para que ele foi para Jerusalém? Quando eu li esses negócios em Atos com a Lília falou assim, amor, por que Paulo não se sujeitou ao corpo de Cristo? Eu falei, peraí, amor, houve uma ordem para ele não ir? Ah, não houve. Houve um aviso. Mas o coração de um discípulo do primeiro século, manos, era diferente do cristão moderno. A maior glória, a maior honra que um discípulo podia ter era encontrar a graça de padecer pelo Senhor. Paulo define assim, de experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. Isso é masoquismo? Não, isso é vida eterna. E aquela galera que era... Isso é propósito, cara, é entender o propósito. Isso é entender o próprio propósito. E aquela galera que era posto fogo, eles eram pregados nas cruzes, na rua, posto fogo vivo, e os guardas enlouqueciam porque eles morriam rindo, louvando, cantando. Tem um livro chamado As Catacumbas de Roma. Leiam esse livro se vocês puderem. Esse livro ele diz que enquanto eles eram queimados, ouvia-se o canto vivos deles. Eles cantavam enquanto estavam sendo queimados. Não eram só adultos, não, tá? Crianças também acontecia isso. Nero fez um show pirotécnico de cristãos sendo queimados. Até hoje existe, lembra que eu te falei? Existe a escadaria onde eles eram presos, né, em postes. Não exatamente, não eram todos que eram crucificados, mas geralmente eram amarrados em pilastras, né, de madeira e tal. E os caras acendiam fogo embaixo. Até hoje em Roma existe esse lugar. Tem um cântico antigo da harpa cristã que ele fala dos cristãos na arena com as feras. E que cada gota que caía era a semente de uma nova vida que nascia. Nossa. Pensa nesse cenário, mano. Você estava falando de Eric, o que você está querendo com isso tudo? Eu estou querendo incentivar eu mesmo e a você a desejar a comunhão dos sofrimentos de Cristo. Não existe uma validação da fé maior do que essa. Ah, mas onde é que está isso na Bíblia? Irmãos, tende por motivo de muita alegria o passar por diversas tribulações, sabendo que depois disso a sua fé vai ser confirmada. Paulo, você estava falando de Paulo, eu estava lembrando desse texto aí. Em Atos 20, ele estava exortando os presbíteros lá e falando, lembrando eles do que ele tinha ensinado a eles o tempo todo. E ele fala no versículo 22, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então o Espírito Santo está avisando. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo estava se despedindo dos irmãos porque eles não iriam mais ver Paulo. Ele fala, né? Vocês não vão mais ver. Confiança, né? Um homem que era perseguidor, foi testemunha da morte de Estevão, caiu de um cavalo, e o Senhor falou para ele, eu vou mostrar para ele o quanto é padecer pelo meu nome. Então eu quero te encorajar a ter um enchimento do Espírito e do Fogo que faça você desejar esse absurdo, essa situação desumana. Deus não é humano, Deus é eterno. E a glória do Evangelho está em padecer perseguições, amados. Quero dizer uma coisa para você. Hoje mesmo, enquanto a gente está aqui nesse ambiente confortável, com ar-condicionado, com suporte técnico, falando para vocês, irmãos nossos estão padecendo perseguições e perdendo a própria vida. Quanta glória há nisso. Sabe qual foi a maior desgraça que caiu sobre a Igreja do Ocidente? Nós fomos privados da perseguição do Evangelho. Os discípulos nos primeiros séculos, no momento que eles se entregavam ao Senhor, eles sabiam que no dia seguinte entrariam guardas do templo e poderiam tirar eles da casa deles, levá-los presos, matá-los na calada da noite. Colocar numa fogueira. Transformar seus filhos em órfãos, queimá-los em fogueira.
Jogar na arena. No finalzinho do primeiro século, já com Nero, ano 90 mais ou menos, e a perseguição se intensifica contra os cristãos, agora institucionalizada em Roma. No primeiro momento era só na religião judaica. Agora em Roma institucionaliza a perseguição contra os cristãos, declara os cristãos culpados pelo crime de atear fogo na cidade e foi a primeira vez que se moveu a opinião pública contra a igreja. E cada vizinho agora era um agente do Estado denunciando os santos de Deus. Qualquer tentativa de pregar o evangelho Era crime. era um convite à morte. E ainda assim a igreja crescia na graça de todos e anunciava o caminho do Senhor. Nós não conhecemos esse evangelho. Esse evangelho foi privado de nós. E a gente ainda se pergunta por que não há o mesmo poder. Eu quero te convidar comigo a clamar por conhecer esse evangelho, o evangelho de Jesus. Amém. O curioso foi que há um tempo atrás nós achamos um livrinho do primeiro século, chamado Didaquê. E quando a gente foi ler o Didaquê, sabe o que a gente descobriu? Que eles estavam falando sobre Mateus 5, 6 e 7. Assustadoramente coincidente. E eles eram sérios. Eram sérios. Eles eram sérios naquele negócio. Muito sérios. Então, em vez, amados, de vocês ficarem preocupados porque não conseguem ter uma vida de oração, em vez de vocês ficarem preocupados porque não conseguem ter uma vida de leitura bíblica, entende o seguinte: existe uma porta que se passa do reino das trevas para o reino da luz. No dia que você passar por essa porta e for cheio do Espírito Santo e do fogo, você não vai precisar mais se esforçar para isso. Porque a paixão que é capaz de consumir toda a sua vida, conforto, saúde, vai encher o seu coração da verdadeira felicidade que está na vida eterna. Amém. Que o Senhor abençoe você com essa palavra. Que você experimente a vida e a sã doutrina de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Você que está nos assistindo, deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Se você tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje, deixa aqui no comentário, né? Pergunta que a gente vai responder para você. Lembra de deixar o seu curtir aí também Dá um triplo no C. vídeo. Curta, comente, compartilhe. E você que assistiu ao nosso canal hoje, deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Se surgiu alguma dúvida, se houve algum questionamento, alguma coisa que você quer saber mais, e você quiser nos perguntar, deixa o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Deixa o seu curtir nesse vídeo também, é importante para a divulgação do canal. E nós vamos pedir também para você compartilhar esse conteúdo, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, se tem alguém que você ama lá, pessoas do seu convívio, que estão perto de você, e você achou que vai edificar a vida dele ou dela, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, né? E com outras também. E eu vou pedir para você dar uma olhadinha se você é inscrito aqui no canal. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Se você está inscrito, ativa o sininho ali para você receber as notificações, para você receber com exclusividade o conteúdo que a gente está compartilhando. O nosso conteúdo ele está saindo todos os domingos a partir das 12 horas. Ele é compartilhado no YouTube e aí você já pode, né, assistir. Valeu?